O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção, o processo de acumulação do capital. Capítulo 24, a assim chamada acumulação primitiva. Item 1, o segredo da acumulação primitiva. Páginas 785 a 788. Vimos como o dinheiro é transformado em capital, como por meio do capital é produzido mais valor, e do mais valor se obtém mais capital. Porém, a acumulação do capital pressupõe o mais valor, a produção capitalista, e esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho, nas mãos de produtores de mercadorias. Todo esse movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso do qual só podemos escapar supondo uma acumulação primitiva, conforme Adam Smith, prévia à acumulação capitalista. Essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e com isso o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada com uma anedota do passado. Numa época muito remota havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e, sobretudo, parcimoniosa, e, por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinha e ainda mais. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a isso. Seja como for, deu-se assim que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para vender e a não ser a si mesma. E a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. São trivialidades como essas que, por exemplo, o Sr. Thiers, com a solenidade de um estadista, continua a ruminar aos franceses, outrora tão sagazes como Apologia do Propriété. Nota do tradutor. Louis Adolphe Thiers, de la Propriété, Paris, 1848, página 36, 42 e 151. Nota média. Mas tão logo entra em jogo a questão da propriedade, torna-se dever sagrado sustentar o ponto de vista da cartilha infantil como único válido para todas as faixas etárias e graus de desenvolvimento. Na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista e subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência. Já na economia política tão branda, imperou sempre o idílio. Direito e trabalho foram, desde tempos imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se sempre, é claro, este ano. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva podem ser qualquer coisa, menos idílicos. Num primeiro momento, dinheiro e mercadoria são tão pouco capital quanto os meios de produção e de subsistência. Eles precisam ser transformados em capital, mas essa transformação só pode operar-se em determinadas circunstâncias, que contribuem para a mesma finalidade. É preciso que duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias se defrontem e estabeleçam contato. De um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a quantia de valor de que dispõem por meio da compra da força de trabalho alheia. De outro, trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, por conseguinte, vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido de que nem integram diretamente os meios de produção, como os escravos, servos, etc., nem lhes pertencem os meios de produção, como no caso, por exemplo, do camponês que trabalha por sua própria conta, entre outros. Mas estão antes livres e desvinculados desses meios de produção. Com essa polarização do mercado, estão dadas as condições fundamentais da produção capitalista. A relação capitalista pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade, das condições de realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior.
O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho. O processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados, a assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ela aparece como primitiva porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da sociedade feudal. A dissolução desta última liberou os elementos daquela. O produtor direto, o trabalhador, só pôde dispor de sua pessoa depois que deixou de estar acorrentado à gleba e de ser servo ou vassalo de outra pessoa, para converter-se em livre vendedor da força de trabalho que leva sua mercadoria a qualquer lugar onde haja mercado para ela. Ele tinha, além disso, de emancipar-se do jugo das corporações, de seus regulamentos relativos a aprendizes e oficiais e das prescrições relativas do trabalho. Com isso, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a liberação desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa, e esse é o único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses. Por outro lado, no entanto, esses recém-libertados só se convertem em verdadeiros ou vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais lhe ofereciam. A história dessa apropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. Os capitalistas industriais, esses novos potentados, tiveram por sua vez de deslocar não apenas os mestres artesãos corporativos, mas também os senhores feudais que detinham as fontes de riqueza. Sob esse aspecto, sua ascensão se apresenta como fruto de uma luta vitoriosa contra o poder feudal e seus privilégios revoltantes, assim como contra as corporações e os entraves que esta última colocava ao livre desenvolvimento da produção e à livre exploração do homem pelo homem. Mas, se os cavaleiros da indústria desalojaram os cavaleiros da espada, isso só foi possível porque os primeiros exploraram acontecimentos nos quais eles não tinham a menor culpa. Sua ascensão se deu por meios tão vis quanto os que outrora permitiram ao liberto romano converter-se em senhor de seu patronos, ou patrono. O ponto de partida do desenvolvimento que deu origem tanto ao trabalhador assalariado como ao capitalista foi a subjugação do trabalhador. O estágio seguinte constitui uma mudança de forma dessa subjugação na transformação da exploração feudal em exploração capitalista. Para compreendermos sua marcha, não precisamos remontar ao passado tão remoto, embora os primórdios da produção capitalista já se nos apresentem esporadicamente nos séculos XIV e XV. Em algumas cidades do Mediterrâneo, a era capitalista só tem início no século XVI. Nos lugares onde ela surge, a supressão da servidão já está muito consumada, e o aspecto mais brilhante da Idade Média, a existência das cidades soberanas, há muito já empalideceu. Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. Sua história assume tonalidades distintas nos diversos países e percorre as várias fases em sucessão diversa e em diferentes épocas históricas. Apenas na Inglaterra, e por isso tomamos esse país como exemplo, tal expropriação se apresenta em sua forma clássica. Nota 159 e nota do tradutor. Nota do tradutor. Na edição francesa, no lugar das 3 últimas frases, lê-se, cita, essa expropriação só se realizou de maneira radical na Inglaterra, por isso esse país desempenhará o papel principal em nosso esboço. Mas todos os outros países da Europa Ocidental percorreram o mesmo caminho, ainda que, segundo o meio, ele mude de colocação ou de coloração local, ou se restrinja a um círculo mais estreito, ou apresente um caráter menos pronunciado, ou siga uma ordem de sucessão diferente. Karl Marx, Capital, página 315, nota do tradutor. Nota 189. A Itália, onde a produção capitalista se desenvolveu mais cedo, foi também o primeiro país a manifestar a dissolução das relações de servidão. O servo se emancipa aqui
antes de ter garantido para si, por prescrição, qualquer direito à terra. Assim, sua emancipação o transforma imediatamente num problema absolutamente livre, que, no entanto, já encontra seus novos senhores nas cidades, em sua maior parte originárias da época romana. Quando, no final do século XV, a revolução do mercado mundial acabou com a supremacia comercial do norte da Itália, surgiu um movimento em sentido contrário. Os trabalhadores urbanos foram massivamente expulsos para o campo e lá deram um impulso inédito à pequena agricultura exercida sob a forma de horticultura. Revolução do mercado mundial, Marx refere-se aqui às consequências econômicas das grandes descobertas geográficas do fim do século XV. A descoberta do caminho marítimo para a Índia, das ilhas das Índias Ocidentais e do continente americano provocou uma enorme expansão no comércio mundial. As cidades comerciais do norte da Itália, Gênova, Veneza, entre outras, perderam sua predominância. Em contrapartida, o papel principal no comércio mundial passou a ser exercido por Portugal, Holanda, Espanha e Inglaterra, países favorecidos por sua localização geográfica com acesso direto ao Oceano Atlântico. Nota 1000.